Tu sabia que a musculação é extremamente importante no tratamento da obesidade? Aliás, se eu te perguntar por que a musculação é importante no tratamento da obesidade, o que é que você me diria? Eu estou te perguntando isso porque eu sei mais ou menos como é que as pessoas pensam, porque eu converso bastante com as pessoas e eu vejo a quantidade de crenças que elas têm sobre determinados temas. E quando a gente fala em exercício e obesidade, elas pensam que o exercício que o obeso deve dar prioridade, deve dar foco, deve caprichar, é no exercício aeróbio. Porque o exercício aeróbio só serve para emagrecer, enquanto a musculação basicamente só serve para ganhar massa muscular. E aí está um erro muito sério quando a gente fala em obesidade, porque as pessoas pensam que para tratar a obesidade você precisa apenas emagrecer, você precisa apenas perder peso, especificamente perder gordura corporal. E essa é uma visão muito limitada. Porque quando nós falamos em tratamento da obesidade, esse termo ele é extremamente amplo. Tratar a obesidade não significa apenas perder peso, ou especificamente perder gordura corporal, mas também tratar ou regular qualquer parâmetro de saúde que foi alterado pela obesidade. Porque eu não sei se você sabe, a obesidade é uma doença que não se resume só ao excesso de gordura corporal. Esse é o principal ponto da obesidade. É o que diagnostica uma pessoa obesa. No entanto, a obesidade não é só isso. A obesidade altera a função do sistema cardiovascular, altera o teu metabolismo, altera a função dos teus músculos, inclusive marcadores musculares, altera o teu perfil inflamatório, altera a tua imunidade, altera inclusive o funcionamento do teu cérebro. Então, quando nós falamos em tratamento da obesidade, eu preciso entender que eu preciso perder gordura corporal, ou seja, emagrecer, mas eu também preciso regular aquilo que a obesidade alterou. Logo, emagrecimento é uma coisa mais limitada, refere-se apenas à perda de gordura corporal. Tratamento da obesidade é uma coisa mais complexa, envolve vários fatores alterados pela obesidade. Então, se eu pego uma intervenção, como exercício, por exemplo, que a gente vai começar a falar aqui, e essa intervenção modifica parâmetros que foram alterados pela obesidade, parâmetros cardiovasculares, metabólicos, inflamatórios, imunológicos, cerebrais, mesmo que essa intervenção não altere o peso corporal, ou não altere a massa gorda, a gordura corporal, mesmo assim, essa intervenção tem alguma efetividade. Ela alterou vários marcadores de saúde, menos gordura corporal. Ela tem efetividade no tratamento da obesidade? Sim. Poderia ser mais efetiva? Sim, se alterasse a gordura corporal. Por isso que quando a gente fala em tratar a obesidade, o obeso precisa entrar com exercício, precisa entrar com nutrição adequada, precisa entrar com sono regulado, precisa entrar com medicamento, dentre várias outras intervenções, inclusive psicoterapia. Porque cada intervenção vai atuar de forma mais enfática num determinado ponto. Mas quando nós falamos em exercício, o exercício atua de uma maneira mais abrangente. E o exercício não se resume apenas à perda de calorias, apenas ao emagrecimento. E aí vamos começar a falar em musculação, porque se eu perguntar a você qual a importância da musculação para o tratamento da obesidade, é muito provável que você pense que a musculação só serve para promover perda de caloria no obeso e, consequentemente, ele iria emagrecer. Por um outro lado, a perda de calorias de uma sessão de musculação, é muito pouca. Então, se a gente for pensar só em perda de caloria, musculação não serve realmente para nada. No entanto, a ciência já descobriu que a musculação é de extrema importância para o tratamento da obesidade, porque ela regula vários parâmetros alterados por essa doença de ordem metabólica. Um dos parâmetros alterados pela obesidade são marcadores musculares. Eu não sei se você sabe, mas o obeso ele tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Porque dentro do músculo do obeso você tem a expressão de proteínas mais catabólicas do que anabólicas. Dentre essas proteínas você tem uma expressão maior da miostatina e uma expressão menor da follistatina. Eu não sei se você sabe, mas o obeso ele tem um perfil inflamatório alterado. Alguns tecidos do teu corpo, como o tecido adiposo, o tecido muscular, dentre outros, mas principalmente o tecido adiposo e o tecido muscular, sintetizam algumas substâncias, proteínas, chamadas de citocinas. Você tem as citocinas pró-inflamatórias e as citocinas anti-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias são aquelas citocinas que, quando estão com um nível mais elevado, a gente diz que o indivíduo está com um perfil inflamatório alterado. Isso aumenta as chances desse indivíduo ter doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer, ou agravar uma dessas doenças, caso ele já tenha. Dentre as citocinas pró-inflamatórias, nós temos a interleucina 6, a interleucina 10, a resistina, o fator de necrose tumoral alfa, proteína C reativa ou PCR. Já as citocinas anti-inflamatórias são aquelas que, quando estão com níveis mais aumentados, você tem uma diminuição das chances de desenvolver doenças cardiovasculares, metabólicas e câncer.
Podemos chamar essas citocinas de citocinas do bem. Dentre elas, nós temos a adiponectina e a irisina. A irisina que no passado já foi conhecida como a citocina ou a substância do exercício, porque quando você faz exercício, o teu músculo libera irisina, mas a irisina não é liberada apenas pelo músculo, mas principalmente pelo músculo. Então, observe que o obeso ele tem um perfil inflamatório alterado. Eles têm as citocinas pró-inflamatórias mais aumentadas e as anti-inflamatórias mais reduzidas. A boa notícia é que o exercício altera isso. E no caso aqui, é a musculação. A musculação consegue modificar esses marcadores musculares, promovendo um ambiente mais anabólico para o obeso, porque o obeso também se beneficia quando ele ganha massa muscular, porque ele melhora a sua composição corporal. Quanto mais massa muscular ele ganha, mais fácil fica ele perder gordura corporal e ele melhora o seu perfil inflamatório. A musculação consegue melhorar todos esses fatores. E o estudo que eu trago para você hoje para respaldar essa minha afirmação, ele foi publicado por pesquisadores iranianos, australianos e franceses. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2025, portanto no ano passado, e foi publicado na Medicine Science and Sport and Exercises. E aí o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 60 homens com sobrepeso e obesidade, todos eram sedentários e tinham idades que variavam de 25 a 40 anos. E eles dividiram esses indivíduos em 4 grupos. Um grupo fazia musculação só para membros superiores. O outro grupo fazia musculação só para membros inferiores. O outro grupo fazia o treinamento combinado. No caso aqui, eles treinavam membros superiores e membros inferiores. E o outro grupo era o grupo controle, que só treinava o tronco e quadril. No caso, principalmente exercícios abdominais e alguns exercícios para os quadris. E aí eles foram submetidos a 3 meses de musculação, 3 vezes por semana, com carga progressiva, ou seja, na medida que as semanas iam passando, eles iam aumentando a carga, diminuindo o número de repetições e aumentando o tempo de intervalo entre as séries. Portanto, um treinamento com carga progressiva. Com o passar das semanas, esse treinamento ia ficando mais difícil. E aí, quais foram os resultados? Em primeiro lugar, esses pesquisadores observaram que todos os grupos que treinaram, ou seja, o grupo que treinou só membros superiores, o grupo que treinou musculação só para membros inferiores e o grupo que treinou membros superiores e inferiores, todos melhoraram todos os parâmetros medidos, que eu vou te falar já já o que é que foi medido. Mas o grupo que treinou braços e pernas, não necessariamente na mesma sessão de treinamento, mas que fez a intervenção lá de musculação treinando braços e pernas, esse grupo ganhou mais massa muscular, ganhou mais força, aumentou mais os níveis de folistatina, que é uma proteína expressada pelo teu músculo que regula positivamente a massa muscular, ou seja, ela ajuda no ganho de massa muscular, ela tem uma função anabólica. Aumentaram mais a irisina, que é uma citocina anti-inflamatória que tem várias funções, e a principal função da irisina é tornar o tecido adiposo branco, ou seja, a gordura branca, em tecido adiposo marrom, ou seja, há um escurecimento do tecido adiposo. O tecido adiposo marrom, ele é responsável principalmente por gerar mais calor e gasto calórico. Portanto, o tecido marrom, ele é benéfico, ele ajuda na melhora da composição corporal, ele ajuda na perda de gordura corporal. Já o tecido adiposo branco, vamos chamar ele de tecido adiposo do mal, maléfico, porque ele aumenta as suas chances de ter doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e câncer. Então a irisina é uma citocina do bem, é uma citocina anti-inflamatória, porque ela causa o escurecimento do tecido adiposo. O teu tecido adiposo começa a ficar cada vez mais amarronzado, de branco para amarronzado. Isso é um efeito metabólico muito interessante da irisina. Além disso, eles também tiveram aumentos na adiponectina, que é uma citocina anti-inflamatória. Agora vamos para aquilo que diminuiu. Os obesos que treinaram braços e pernas tiveram uma redução maior na gordura corporal, portanto emagreceram mais. Tiveram reduções na miostatina, que é uma proteína expressada pelo músculo que regula negativamente a massa muscular, ou seja, ela prejudica o ganho de massa muscular. Quanto maior o teu nível de miostatina, mais dificuldade você vai ter de ganhar massa muscular. Pessoas que têm um nível maior de miostatina, por exemplo, são obesos, diabéticos, portadores de câncer, HIV, dentre outras doenças que afetam o metabolismo muscular. Então, esses obesos tiveram reduções importantes na miostatina. Tiveram reduções também na PCR, que é a proteína C reativa. A proteína C reativa é uma proteína que ela é sintetizada principalmente pelo fígado e ela é aumentada, os níveis da PCR, da proteína C reativa é aumentada principalmente quando você está com uma situação de inflamação. Essa inflamação pode ser causada pela obesidade, pela diabetes do tipo 2, pelo câncer, pelo HIV, pelo próprio envelhecimento. Só que o aumento da PCR, da proteína C reativa, acontece numa magnitude pequena. É um aumento pequeno, mas aquele aumento ele é constante. Ou seja, é uma elevação crônica nos níveis da PCR, o que predispõe o indivíduo
a doenças cardiovasculares e doenças metabólicas. E se ele já tem uma doença metabólica, essa doença pode se agravar. Portanto, uma intervenção que consegue reduzir os níveis da PCR, reduzir os níveis da proteína C reativa, é muito bem-vinda. E o exercício faz isso porque o exercício tem um efeito anti-inflamatório, ou seja, de reduzir as citocinas pró-inflamatórias. E falando em citocinas pró-inflamatórias, a musculação também reduziu os níveis do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, que também é uma citocina pró-inflamatória, portanto, precisa ser reduzida junto com a PCR. Além de todos esses resultados na capacidade física, ou seja, na força muscular, na composição corporal e no perfil inflamatório e nos marcadores musculares, que no caso aqui os indivíduos obesos terminaram ficando com um perfil muscular mais anabólico, esses pesquisadores viram outros resultados, umas correlações bem interessantes. Eles verificaram uma correlação positiva entre força muscular, folistatina e massa muscular. O que isso quer dizer? Que quanto mais esses obesos aumentavam a força muscular e os níveis de folistatina, mais eles ganhavam massa muscular. Assim como eles também verificaram que quanto mais a miostatina reduzia, mais a massa muscular aumentava. Por quê? Porque estava havendo a redução de uma proteína que prejudica o ganho de massa muscular. Assim como também estava havendo o aumento da folistatina, que é uma proteína que favorece o ganho de massa muscular. Além disso, também foi verificada uma relação entre perda de gordura corporal e aumentos na folistatina, adiponectina e irisina. Portanto, quanto mais esses obesos perdiam gordura corporal, maiores os níveis de folistatina, de adiponectina e de irisina. Tem muito sentido isso, porque quando você perde gordura corporal, você deixa o ambiente menos inflamado. Você diminui o perfil inflamatório. Então, se você reduz a gordura corporal, é normal que a adiponectina e a irisina, que são citocinas anti-inflamatórias, aumentem, assim como as citocinas pró-inflamatórias reduzam. Conseguiu compreender que quando nós falamos em tratar a obesidade, isso não se resume apenas a emagrecimento? Emagrecimento, ele é muito importante, mas ele é um termo bastante limitado, porque ele se resume apenas a perder gordura corporal. No entanto, quando nós falamos em tratamento da obesidade, a coisa é muito mais complexa. No tratamento da obesidade, entra o emagrecimento, entra a perda de gordura corporal, mas também entra a regulação ou ajuste de qualquer parâmetro de saúde que foi alterado pela obesidade. O obeso, ele tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, porque ele tem a expressão de proteínas mais catabólicas do que anabólicas. Ele tem uma expressão maior de biostatina do que de folistatina, por exemplo, dentre outras alterações. O exercício, no caso da musculação, consegue regular isso, reduzindo biostatina e aumentando folistatina. O obeso tem um perfil inflamatório alterado, ele tem mais citocinas pró-inflamatórias e menos anti-inflamatórias, por isso que ele é cronicamente inflamado. O exercício, a musculação, consegue regular isso, reduzindo as pró-inflamatórias, aumentando as citocinas anti-inflamatórias. E claro, a musculação também melhora a composição corporal. Por quê? Porque promove ganho na massa muscular e redução da gordura, que é tão desejada pelos obesos. Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.